Sua motivação está acabando com você. Pois é, essa foi a reflexão que eu tive hoje pela manhã. Basicamente, eu pensei o seguinte: nós vemos uma sociedade em que constantemente nos influencia a alcançar as metas, a perseguir as metas, a não desistir das nossas metas, mas ela não nos ensina como nós devemos criar, construir as nossas metas. E é aí que tem um grande perigo na minha visão. Pensa que eu coloco uma meta que ela não é uma meta alcançável, ou seja, é uma meta inalcançável. E eu estou persistindo em tentar alcançá-la. Você concorda comigo que nesse processo eu vou ter um desgaste, um estresse, uma ansiedade, enfim, tudo que é negativo. E no final a gente sabe que eu não vou conseguir aquilo que eu almejo, justamente porque eu defini uma meta sem um critério muito claro. Essa falta de critério me fez ficar ansioso, estressado e persistindo em algo que não faz qualquer sentido. Só que aí eu comecei a desanimar, o que é normal. E aí eu abri o meu Instagram e eu vi aqueles vídeos dizendo: não desista, você é capaz, você pode, se você desistir, você é fraco. Velho, nem sempre é assim. Às vezes você tem que desistir sim, tá? E tá tudo certo. Às vezes a sua motivação de continuar tá ferrando você, tá impedindo que você veja que na verdade o caminho tá errado. Vamos pegar um exemplo do GPS, tá? Um GPS, ele te dá um caminho para você chegar até um destino final, correto? Show. Só que imagina só que você vira no caminho errado. Então você vira na rua que não era para virar, era para você ter continuado reto e virar na próxima. Quando acontece isso, o GPS ele para e ele tem uma crise existencial, ele, caramba, eu errei aqui e tal. Não. O que ele faz? Ele recalcula a rota. Então, às vezes, na sua vida, não é que você está desistindo que você é um perdedor, um fracassado. Mas, cara, faz igual o GPS, recalcula a rota. Às vezes não está fazendo sentido o que você vem fazendo, tá? Eu acho importante isso, porque a gente vive na cultura da performance. E a cultura da performance, ela é positiva. A gente também não pode ficar desistindo de tudo de forma simples e fácil. E você parar uma coisa sem ter outra para fazer, te gera um vazio também, te gera um vácuo de existência praticamente. Então a ideia não é você sair desistindo de todas as coisas que são difíceis, mas é você começar a ter critério para estabelecer meta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a mentoria, como vocês já sabem, e a gente recebe os mentorados e eles trazem as metas que eles têm, principalmente faturamento. Vamos pôr ali que sei lá, o Giovanni fatura 8.000 por mês. Aí a gente pergunta pro Giovanni: "Irmão, qual que é a sua meta inicial aqui com a gente dentro da 4D?" Aí o Giovanni fala: "Cara, R$ 100.000. A meta inicial é R$ 100.000. O cara começou com 8.000. Olha, nós temos cases, eu sempre falo isso, nós temos cases de pessoas que sendo o Lucas, por exemplo, Lucas Moraro, saiu de zero praticamente, 2 pacientes que ele tinha, para R$ 100.000 em um mês. Só que isso não é algo muito comum, certo? Então imagina só que a meta inicial dessa pessoa é do zero aos 100.000. Cara, a chance dela se frustrar é muito alta e de uma forma desnecessária. O que eu sempre falo? Velho, você tá ganhando 8.000, vamos colocar a primeira meta então, 15, por exemplo. Pô, a gente tá dobrando praticamente. 20 que seja. Isso não quer dizer que você está colocando algo que te impossibilite de ultrapassar. Mas está colocando alguma coisa que é como se fosse aquela vitória inicial, de você ter uma comemoração. É importante durante o processo de crescimento, durante o processo, a jornada da sua vida, você colocar pequenas metas, para você ter pequenas vitórias que vão te incentivando a continuar. Então, além de você ter que construir dentro desses critérios, ou melhor, dentro dessas metas, alguns critérios que vão fazer com que você estabeleça algo que dê pequenas vitórias, como fosse um combustível para continuar, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você colocar uma meta que não faz sentido, você vai sofrer muito por ela. E provavelmente você vai se sabotar, achando que você, na verdade, está pecando em motivação,
ou, enfim, tá se sabotando a nível de, pô, não tô me sentindo capaz. Cara, às vezes não é pra você mesmo, tá tudo certo. Quer ver um exemplo prático? Vamos lá. Eu comecei a treinar com 14 anos de idade. E aí eu conheci o fisiculturismo, etc. Minha meta era um dia ser Mister Olympia, da categoria Open ainda. Pessoal, essa, essa meta, ela acabaria com a minha saúde, acabaria com a minha vida social, mental, tudo que vocês imaginarem. E eu não iria conseguir. Tipo, não tem como. Tipo, não tem como, ponto final. Então, isso é uma meta realmente estúpida. Agora, imagina o Luiz ficar persistindo nessa meta. O que ia acontecer? Ansiedade, estresse, talvez uma depressão por não conseguir. Então, eu colocar algo surreal para mim é péssimo. Mas é claro, a gente não pode se subestimar também. Mas, velho, a vida, ao longo do tempo, você vai tendo indícios do que você é ou não é capaz. E aí você vai pesar na balança, se faz ou não faz sentido. Eu percebi que não faria sentido. Eu já tinha, cara, eu acho uns 18, 19 anos de idade. Eu acho que até demorou pra perceber. Aí só que não foi algo assim tão claro pra mim. Eu falei, não, beleza. Não dá pra eu ser Mr. Olímpia da Open, mas da 212 dá, porque eu sou baixinho. Daí eu, porra, vou ser da 212. 212 libras, né, pra quem não sabe. Beleza, competi mais uma vez, eu falei, cara, eu acho que a 212 vai ficar meio complexo aqui, viu? Mas a Classic dá. Pô, a Classic é bacana, eu tenho uma linha legal, meu físico fica bastante seco, eu acho que eu vou pra Classic. Beleza. Aí as aberrações vão surgindo, né? Chris Bumstead e companhia. Aí eu falei, não, tudo bem, acho que dá pra ir sim, acho que tem uma possibilidade. Perfeito. Aí começam a vir umas aberrações genéticas, né? Alguns até naturais, que eu olhava e falava, não é possível que esse cara é natural. E o cara era natural. Resumindo, será que realmente fazia sentido eu continuar nessa empreitada? Cara, não faz sentido. O risco de saúde, então o custo-benefício não iria me levar a lugar nenhum. Eu não iria ganhar o Mr. Olympia, Classic Physique. E aí eu comecei a raciocinar sobre isso. E quando você começa a ver isso, é um momento de maturidade, é um momento até um pouco combativo em relação àquele sonho meio infantilizado, só que ele é fruto do quê? Da falta de critério para estabelecer uma meta. Tanto que quando você é criança, você tem muito mais facilidade de acreditar em algumas coisas que são praticamente impossíveis. E aí você começa a ficar mais velho e você vê que não faz sentido nenhum aquilo que você uma vez pensou em fazer. E é claro, existe a necessidade de ter um cuidado muito grande em você, novamente, não se colocar para baixo, não achar que você é sempre incapaz ou algo do gênero, mas você descobrir os critérios que vão trazer mais responsabilidade nesse processo de escolha daquilo que é a tua meta, vai ser fundamental na sua vida. Resumindo, pessoal, eu tenho pensado sobre isso bastante, principalmente hoje, e eu acredito que a gente vive numa sociedade doente. Doente porque não sabe ter critério para fazer escolha correta em relação ao que almeja. Se você vai e pergunta para uma pessoa o que você quer, essa pessoa provavelmente ou ela não sabe dizer ou ela fala algo muito fora da realidade. Então, a dica que eu tenho para vocês é o seguinte: muitas vezes reavalie a sua rota. Não se pressione tanto quanto a conseguir algo que às vezes você nem trouxe critério para estabelecer como meta para sua vida. Entenda de onde isso surgiu, entenda se existe um propósito que movimenta isso. Porque se não existe propósito, o vazio é muito mais. Porque se não existe propósito, é muito mais possível que tenha um grande vazio se você sequer atingir aquele objetivo. Então, no final das contas, essa é a minha recomendação para você. Espero que esse vídeo te ajude, assim como me ajudou também, ter um pouquinho de conhecimento sobre isso. E não ficar nessa ignorância de achar que, não, a motivação resolve tudo. Às vezes, você está motivado, mas motivado para o caminho errado, mas motivado para o caminho errado, para o caminho da ruína. E não é isso que a gente quer, né? Então, se você gostou desse vídeo, se de alguma forma ele te ajudou, serviu para clarear algum raciocínio, cara, manda para algum amigo seu. Isso pode ser muito importante também para ele. Valeu? Tamo junto, meus cumprimentos. E eu disse pra te enrolar mais um pouquinho pra bater 10.